Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui no Salmo de número 125, versos 1 e 2, nós lemos assim: os que confiam no Senhor são ou serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Que maravilha, meus irmãos, esta confiança que faz de nós pessoas inabaláveis. Agora, tem uma coisa que nós precisamos admitir, e é que existem algumas coisas que às vezes abalam essa tão necessária confiança. E eu anotei 3 para nós refletirmos. A primeira delas que eu anotei é o afastamento de Deus por causa de pecados cultivados. Temos que admitir que todos nós somos muito suscetíveis ao pecado, e cada um de nós tem aquele pecado no qual somos mais suscetíveis, mais sujeitos a cairmos. Acontece que às vezes, ao invés de nós lutarmos em oração com todas as nossas forças, com unhas e dentes, como se diz, contra esse pecado, contra essa inclinação, nós os cultivamos, nós nos permitimos cair dia após dia nesse mesmo pecado. E aí a nossa confiança fica abalada. Não necessariamente a confiança de que Deus é poderoso, de que Deus é onipotente, de que Deus é capaz, não. Mas a confiança de que esse Deus vai fazer alguma coisa por nós, já que nós estamos tão afastados dele por causa desse ou desses pecados cultivados. Então a nossa confiança fica abalada. Não a confiança em Deus propriamente, mas a confiança de que Deus vai fazer alguma coisa por nós. A segunda coisa que eu anotei acerca do abalo dessa tão necessária confiança são as expectativas erradas, por entendermos errado o que é essa confiança. Muita gente tem a sua confiança abalada por essa causa, porque ele nutre dentro de si uma expectativa errada, porque entendeu errado o que é essa confiança. Muita gente pensa que essa confiança, que essa fé é um poder que eles têm em si mesmo ou que lhes foi conferido, que os capacita a obrigar Deus a fazer por eles aquilo que eles querem. Então, Deus não vai permitir nunca que eu fique doente, Deus não vai permitir nunca que eu passe por dificuldade financeira, pelo contrário, eu vou ter muito, Deus não vai permitir nunca que eu passe por qualquer tipo de dificuldade. É um entendimento errado, É um entendimento errado. Paulo, quando ele expressa a sua confiança em Deus ali em Romanos capítulo 8, dizendo que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, a nós manifestado na pessoa do Senhor Jesus, ele fala sobre
dificuldades pelas quais nós podemos passar, inclusive a morte, mas nada disso pode nos separar desse amor de Deus manifestado a nós em Cristo Jesus. E ali também ele diz que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então há aflições no tempo presente, nós precisamos entender isso, para nós não nutrirmos expectativas erradas no nosso coração, a expectativa de que Deus vai nos livrar de toda e qualquer dificuldade, que obrigatoriamente Deus vai fazer isso. Não, Ele pode fazer isso, Ele pode. Você pode passar a sua vida inteira sem nenhuma dificuldade, Deus pode te abençoar dessa forma, mas pode ser que Ele permita que as dificuldades venham também. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, uma delas ele chamou de espinho na carne. Ele orou 3 vezes e Deus disse que não tiraria aquele espinho na sua carne, porque a sua graça, a graça de Deus bastava a ele, Paulo, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então não podemos entender errado o que é essa confiança. Essa confiança não é algo que vai fazer com que Deus seja por nós de uma forma tal que não haja mais nenhuma dificuldade. Não é bem assim, né? Então, essa expectativa errada às vezes abala a nossa confiança. Quando a gente passa por um problema, né? E esse problema às vezes dura um pouco de tempo, nós já começamos a ficar meio desconfiados, ao invés de confiantes em Deus, de que Deus está conosco, mesmo na dificuldade, que Ele está derramando a sua graça sobre nós e que nós podemos viver essa dificuldade, porque a presença dEle aqui nos fortalece o nosso coração, fortalece a nossa alma. Então, essa é a segunda coisa que eu anotei que abala a nossa confiança, expectativas erradas por entendermos errado o que é essa confiança. E a terceira coisa que eu anotei foi a falta de estar na presença do Senhor em oração e meditação em sua palavra todos os dias. Meus amados irmãos, todos os dias nós precisamos pegar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, abrirmos, lermos, orarmos, falarmos com Deus. A falta, meus irmãos, de nós estarmos assim na presença do Senhor, em oração e meditação na sua palavra todos os dias, pode abalar essa confiança. Então, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque assim como os montes estão em volta, ao redor de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta daqueles que o temem. Mas o afastamento de Deus por causa de pecados cometidos, as expectativas erradas, por entender errado o que é essa confiança, e a falta de estar na presença do Senhor e em oração e meditação na palavra todos os dias, podem abalar essa confiança e pode trazer grande prejuízo a nós, a nossa fé, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Pensemos nisso e que o Espírito de Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração e edifique as nossas vidas. Amém.